Bom dia. Queria agradecer o convite para vir aqui discutir com vocês alguns aspectos da doença de Alzheimer. Eu entendo que talvez o título dessa palestra tenha ficado um pouco amedrontador, mas na verdade o que eu quero cobrir aqui é algumas perspectivas novas de genética da doença de Alzheimer e medidas preventivas que estão emergindo baseado no novo conhecimento genético. Eu entendo que a audiência aqui é de um background heterogêneo, então eu tentei ser bastante explicativo e básico na minha palestra e espero não ofender a inteligência de algum de vocês. Eu não trabalho com cuidado do paciente de Alzheimer, de maneira que para me sensibilizar para essa palestra de hoje, eu assisti esse filme, que chama-se Iris, que eu imagino que vários de vocês devam conhecer e aqueles que não conhecem deveriam conhecer. Esse é um filme que tem 3 atores principais, todos os 3 foram indicados para o Oscar de 2002, sendo que um deles ganhou o Oscar, então vocês imaginam o nível de atuação do filme. E a história dessa mulher, e ela jovem e mais velha, que chamava-se Iris Murdoch, que era uma filósofa e escritora inglesa, um dos maiores cérebros da Inglaterra na vida dela. E o filme mostra a evolução da Iris com a doença de Alzheimer, contada pelo marido dela. E uma das cenas mais veementes do filme é no momento em que ela percebe que está começando a esquecer eventos e, no caso dela, pior do que eventos, palavras, porque a vida dela toda era palavras, e ela procura um médico, um neurologista, e o neurologista faz, então, o diagnóstico de doença de Alzheimer. E o neurologista diz para ela: a doença é implacável. E ela responde: o que isso significa? Aí ele fala: inexorável. Aí ela fica irritada e fala: eu sei o que a palavra quer dizer, porque eu quero saber o que isso significa para mim. A doença me assusta muito, mas de vez em quando não assusta tanto. E quando ela não assusta tanto é que eu me preocupo, porque isso quer dizer que ela já está vencendo. Aí o marido da Iris pega e fala assim: não, a doença não vai vencer. Aí o médico vira e fala assim: a doença vai vencer. E a doença vence. Então, até hoje, Alzheimer, em todas as batalhas da doença de Alzheimer com a comunidade médica, ela está vencendo. E eu acho que agora estão começando a emergir, a partir dos novos conhecimentos da patogênese da doença, a perspectiva de que talvez no futuro ela possa ser controlada de uma maneira melhor. Próximo, por favor. Esse é o Alois Alzheimer, médico alemão, que vocês todos devem conhecer também. Próximo. E em uma reunião na Sociedade Alemã de Alienistas, isso parece um conto de Machado de Assis, né? Sociedade de Alienistas, em novembro de 1906, o Alzheimer descreveu, então, as características clínicas e neuropatológicas de uma mulher de 51 anos que havia morrido num asilo em Munique.
e ele descreveu como sendo uma doença peculiar do córtex cerebral. Na verdade, ali está escrito em alemão, mas eu não vou me arriscar a tentar falar aquilo. E então, próximo, essa doença, que é peculiar do córtex cerebral, passou para a história como sendo a doença de Alzheimer. E todos os casos iniciais da doença de Alzheimer foram descritos em pacientes relativamente jovens, feito essa senhora de 51 anos. Próximo. Então emergiu na doença de Alzheimer um dogma de que a doença de Alzheimer era uma causa rara de demência pré-senil, sem qualquer influência genética. Não havia história familiar naqueles pacientes que ele estudou. Próximo. Nos últimos 30 anos, foram feitas algumas descobertas interessantes. Talvez um pouco mais de 30. Próximo. Primeiro, vamos devagar. Primeiro que as alterações neuropatológicas características da doença de Alzheimer estão presentes na vasta maioria dos casos comuns de demência senil. Então, não é só de demência pré-senil, mas principalmente de demência senil. Próximo. Que em 25% dos casos de doença de Alzheimer de início tardio, ou seja, de demência senil, há a história familiar da doença. Próximo. E que a doença de Alzheimer não só pode ocorrer como essa forma tardia, mas também de uma forma de início precoce, em cujo caso ela tem um padrão genético típico com a herança autossômica dominante. Então, do conhecimento dos últimos 30 anos, próximo, emergiu um novo dogma. E o novo dogma é de que a doença de Alzheimer é uma causa muito comum de demência senil com um importante componente genético, que é o dogma que está vigente hoje. Próximo. Vocês podem perguntar quão comum é a doença de Alzheimer. Eu posso seguramente dizer que 30% das pessoas que estão dentro dessa sala vão ter doença de Alzheimer. As projeções são de que se o homem tivesse, a espécie humana, tivesse uma expectativa de vida infinita, quer dizer, se não houvesse morte, 78% da população desenvolveria doença de Alzheimer. Ainda não se sabe por que 22% estariam imunes a ela, e essa é uma pergunta que é muito importante a gente responder. Mas então, a doença de Alzheimer certamente, exceto pelo envelhecimento, que atinge 100% da população, deve ser a doença mais comum da espécie humana. Próximo. Vamos fazer aqui uma breve divagação sobre como que o genoma e o ambiente se relacionam na saúde e na doença. O paradigma genômico de saúde é quando existe um equilíbrio harmônico entre o genoma e a doença. Próximo. Quando existe, então, uma alteração genômica importante, você tem uma doença que nós chamamos de monogênica, que ocorre independente do ambiente. Então, esse é o caso da doença de Alzheimer de início precoce. Próximo. Por outro lado, nas doenças que nós chamamos de herança complexa, você tem uma predisposição genômica, mas que não é suficiente para o aparecimento da doença. Então, você precisa também de ter um ambiente favorável para o aparecimento da doença. E é aqui justamente que emerge o conceito, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, de medicina genômica preditiva. Ou seja, se nós conseguirmos diagnosticar a presença de uma predisposição genética, talvez nós possamos modificar o ambiente da pessoa, de tal maneira que nós possamos evitar o aparecimento da doença. Próximo, por favor. Então, uma doença monogênica, que é o caso das doenças de Alzheimer
de início precoce é sempre causada por uma mutação em um gene, e ela tem um padrão que nós chamamos de mendeliano, ou seja, autossômico dominante ou recessivo na família, e todas as pessoas que têm o componente genético vão desenvolver a doença. Próximo. As doenças complexas dependem de contribuições de muitos genes, elas têm uma agregação familiar bastante irregular e, em cada família, a contribuição relativa do componente genético e do componente ambiental é diferente. Próximo. Mais uma vez, então nós podemos dizer que as doenças genéticas existem em duas formas. Doenças mendelianas, que são raras e causadas por genes causais, que mais uma vez é o caso da doença de Alzheimer precoce. Só que tem que a doença de Alzheimer precoce corresponde a menos de 5% de todos os casos. E as doenças complexas, que são comuns, que é a doença de Alzheimer tardia, que depende não de genes causais, mas de genes de suscetibilidade. Então você poderia me perguntar, próximo, quais são os genes de predisposição para a doença de Alzheimer? E, na verdade, até hoje, um gene principal foi identificado, próximo, que é o gene da apolipoproteína E. Esse é um gene de uma proteína plasmática que carrega lípides e existem variantes genéticas e nós sabemos que a variante genética, o que nós chamamos tecnicamente de alelo ε4, está associado com a doença de Alzheimer. Próximo, por favor. Próximo. O alelo ε4 do gene da ApoE está presente em 24 a 30% da população normal. Então nós estamos lidando com um gene bastante comum. Próximo. E ele está presente em 30 a 60% dos pacientes com a doença de Alzheimer. Então, ele é muito mais comum em pacientes com a doença de Alzheimer do que na população geral. Próximo. O risco de desenvolver doença... Volta, por favor. O risco de desenvolver a doença de Alzheimer até os 85 anos, para um paciente que tem a dose dupla do alelo ε4, é de 55%. Quem tem a dose única, 27%. E quem não tem nenhuma dose do ε4 é de 9%, até os 85 anos. Na verdade, existe um outro alelo que eu não vou discutir hoje aqui, que é o alelo ε2, que protege um pouco contra a doença de Alzheimer. Na verdade, pessoas que têm o ε2 têm menos Alzheimer do que a população geral. Próximo, por favor. E a maneira como esse alelo parece, esse alelo de predisposição, o ε4, parece agir, é porque ele acelera o aparecimento da doença de Alzheimer. Lembrem-se que é uma coisa interessante. À medida que a gente vai envelhecendo, existe uma competição entre Alzheimer e morte. Se você morrer cedo, você está garantido de não ter Alzheimer, obviamente. É a única maneira que você está garantido de não ter Alzheimer é morrendo cedo. Então, se um gene acelera o aparecimento do Alzheimer, isso vai parecer que ele está causando a doença e que ele está aumentando a frequência da doença. Vocês estão entendendo o raciocínio da coisa? Então, ele parece diminuir a idade de início da doença de uma maneira dose dependente. Próximo, por favor. Eu mencionei mais cedo, então, a medicina genômica preditiva. E hoje em dia, na verdade, a gente antecipa que muito da medicina do futuro vai ser a identificação dos fatores genéticos de predisposição para as doenças comuns, para que nós possamos prevenir o aparecimento da doença pela modulação do ambiente. Então, se você descobrir que uma pessoa tem uma predisposição genética forte para
coronariopatia, ele vai ter de fazer, então, uma certa modificação dietética, prevenção de hipertensão e uma série de coisas. Se você descobre que uma pessoa tem uma predisposição genética para o diabetes, então ele vai ter de evitar a obesidade que muitas vezes desencadeia o diabetes senil. E hoje em dia, então, na medicina genômica, que nós praticamos no gene, no núcleo de genética médica, nós procuramos sempre encontrar genes de predisposição para doenças comuns para que nós possamos, então, fazer uma triagem da população e evitar o aparecimento de doença. Então, você poderia me perguntar, próximo, a genotipagem da ApoE seria, então, útil para o diagnóstico da predisposição genética para a doença de Alzheimer na população? Será que nós deveríamos estar olhando a população geral e identificando as pessoas que carregam o epsilon-4, que são indivíduos geneticamente predispostos? E a resposta inicial para essa pergunta, quando o teste foi descoberto, no meados da década de 90, era não. Por quê? Porque se você diagnostica uma predisposição genética para a coronariopatia ou para o diabetes, existem coisas que você pode fazer a respeito. Se você identifica uma predisposição genética para a doença de Alzheimer, em 1995 não existia absolutamente nada que você pudesse fazer. Então, qual que era a vantagem de você identificar a predisposição genética e não fazer nada a respeito? Próximo. E nesse artigo, na revista da Associação Médica Americana, em 1995, em novembro de 95, saiu as recomendações da Sociedade Americana de Genética Humana e do Colégio Americano de Geneticistas Médicos a respeito da doença de Alzheimer. Próximo. E as conclusões, eu vou ler para vocês, eram de que há consenso de que a ApoE-epsilon-4 está fortemente associada com a doença de Alzheimer e que, quando presente, representa um importante fator de risco para a doença. Entretanto, no presente, ele não pode ser recomendado para uso rotineiro em diagnóstico clínico, nem deve ser usado para testes preditivos. Estudos até agora indicam que, isoladamente, o genótipo de ApoE não proporciona a sensibilidade e especificidade necessárias para uso como teste diagnóstico. Também, porque a doença de Alzheimer desenvolve-se na ausência de ApoE-epsilon-4 e porque muitos pacientes com ApoE-epsilon-4 escapam à doença, a genotipagem não é recomendada como teste preditivo. Então, essa passou a ser a recomendação oficial a partir de 1995. Próximo, por favor. E, então, na época, o GENE, o nosso laboratório, que já tinha montado o teste de genotipagem de ApoE, nós paramos de fazer o teste como um teste preditivo ou diagnóstico. Próximo. Entretanto, desde 1995, ocorreram, primeiro, avanços importantes no entendimento dos processos patogênicos da doença de Alzheimer, que eu vou descrever a seguir. Próximo. E novas perspectivas de prevenção farmacológica da doença de Alzheimer. Então, está na hora da gente começar a reavaliar aquelas recomendações de 1995. Próximo. As pistas genéticas que nos deram uma boa dica do que estava acontecendo na doença de Alzheimer vieram, em primeiro lugar, da síndrome de Down. Praticamente todos os pacientes com síndrome de Down que chegam à vida adulta desenvolvem uma doença de Alzheimer muito precocemente. Na terceira ou na quarta década de vida. E quando os pacientes vêm a falecer de outras causas, você encontra sinais neuropatológicos de doença de Alzheimer. Então, isso já indicava, como a síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21, sugeria que havia algo no cromossomo 21 que estava ligado
a doença de Alzheimer. E a próxima pista com relação a isso veio próximo da descoberta de que em algumas pacientes com a forma precoce autossômica dominante da doença de Alzheimer, havia mutações em um gene do cromossomo número 21, chamado precursor do amiloide, ou proteína precursora do amiloide. Então, isso batia muito bem com os dados de que a doença era mais comum na síndrome de Down. Então, a ideia, e finalmente descobriram a mutação genética nos outros pacientes com a forma precoce da doença de Alzheimer, e essas proteínas foram chamadas de presenilinas, existem duas, uma no cromossomo 1, outra no cromossomo 14, e descobriu-se que essas proteínas estavam envolvidas no processamento daquela proteína precursora do amiloide. Deixa eu explicar então o que está acontecendo. Próximo. Então aqui nós estamos vendo a membrana celular do neurônio no cérebro. E essa proteína APP é a proteína precursora do amiloide, que é produzida pelo cromossomo 21. E vem agora uma enzima que é chamada beta-secretase e corta um pedaço desse precursor e libera esse peptídiozinho aqui que não vai nos interessar para o momento. E agora tem uma segunda enzima, vocês desculpem eu chatear vocês com esses detalhes, mas eles são importantes para o entendimento. Que nós chamamos de uma gama-secretase, que está dentro da membrana celular e que faz um segundo corte e libera, dependendo de onde ela faz o corte, ela pode liberar um peptídeo chamado A-beta-40 ou um peptídeo chamado A-beta-42. Não, peraí. Acho que nós estamos indo um pouquinho rápido. Pronto, próximo, por favor. Próximo. Aí. Esse peptídeo A-beta-40, ele é solúvel. O problema é esse outro aqui, que é o peptídeo A-beta-42, que é 20% dos produtos dessa enzima. E o que acontece? Esse A-beta-42, próximo, ele se acumula e ele é insolúvel e ele se precipita no neurônio. E ele forma, então, as placas amiloides. E essas placas amiloides são tóxicas para o neurônio. E elas vão levar a um estímulo inflamatório, estresse oxidativo e uma série de outras alterações que acabam matando o neurônio. E a morte do neurônio é o que vai levar à demência. Então, o inimigo é esse A-beta-42. E lembrem-se que a gama-secretase pode ou cortar na posição 40 ou na 42. E a 42 que é a posição ruim de cortar. Próximo, por favor. Então, desde 95, conhecendo esse elemento fisiopatológico importante, começaram a emergir algumas perspectivas de prevenção farmacológica da doença de Alzheimer. Muitas delas de uma maneira totalmente acidental. Próximo. A primeira delas foi a descoberta de que pacientes que tomavam anti-inflamatórios para artrite reumatoide tinham uma baixa incidência de doença de Alzheimer. E, então, passaram a estudar o efeito de medicamentos anti-inflamatórios na doença de Alzheimer. E descobriram que, na verdade, não eram todos os anti-inflamatórios, eram certos grupos de anti-inflamatórios, próximo, e achava-se que o efeito do anti-inflamatório era principalmente impedindo essa inflamação causada pelo amiloide. E foram iniciados, no começo da década de 2000, uma série de estudos nos Estados Unidos envolvendo anti-inflamatórios, grandes estudos pelo NIH.
Só que, de uma certa maneira, a sorte foi maior do que se pensava. E, ao mesmo tempo, próximo, porque começaram a aparecer, e aqui é um estudo publicado na revista Nature, que, como vocês sabem, é das revistas científicas mais respeitadas do mundo, mostrando que, na verdade, a ação dos anti-inflamatórios na doença de Alzheimer não tinha nada a ver com inflamação. É que alguns agentes inflamatórios suprimiam a formação do peptídeo a beta-42 e deixavam a formação do 40, que é o solúvel. Parecia que era alguma ação sobre a enzima que faz o corte. E, então, na verdade, descobriu-se que alguns anti-inflamatórios, especialmente o ibuprofeno, eram extremamente proficientes nisso e podiam evitar o desenvolvimento de doença de Alzheimer em alguns modelos de camundongo da doença de Alzheimer. Então, essa foi a primeira grande promessa, e agora nós tínhamos uma base científica sólida para entender o efeito do anti-inflamatório. Próximo, por favor. E chegou ao ponto que, no número que isso foi publicado, a revista Nature chegou a fazer um editorial a respeito disso, no qual eles falam que, pelo menos para camundongos, havia uma esperança concreta com o ibuprofeno e outros anti-inflamatórios. Próximo. Então, o efeito deles é diretamente sobre a produção do A-beta-42. Próximo. E hoje em dia nós já estamos começando a entender os detalhes de como é que isso funciona, e isso está sendo absolutamente confirmado. O problema é que alguns dos estudos que foram iniciados no NIH com os agentes anti-inflamatórios não incluíam o ibuprofeno. Incluíam outros agentes inflamatórios. Então, de uma certa maneira, a literatura com relação a agentes anti-inflamatórios é um pouco confusa, porque depende de qual agente anti-inflamatório que está sendo usado. Próximo, por favor. Eu mencionei antes que a apolipoproteína E é uma carreadora de lípides no plasma. E, de alguma maneira, então, vocês imaginam que lípides devam estar envolvidos na doença. E a membrana do neurônio ela é feita de lípides. E a gama-secretase vive dentro daquele ambiente dos lípides. Então, os lípides que compõem a membrana são importantes na ação daquela enzima. Próximo. Próximo, por favor. E cedo se descobriu também que pacientes que tinham problemas cardíacos ou hipertensão e tomavam um grupo de medicamentos chamados estatinas, que são como deve ter gente aqui que usa estatina, próximo, que havia uma redução de 60% a 73% na prevalência de doença de Alzheimer em quem tomava estatina. O que as estatinas fazem? Elas abaixam o colesterol do sangue. E, de uma certa maneira, o colesterol do sangue está ligado ao conteúdo de colesterol da membrana do neurônio. Tá certo? Próximo. Então, certamente, o colesterol está muito envolvida com a ação dessa enzima beta-secretase que produz o nosso inimigo, que é o A-beta-42. Próximo, por favor. Isso aqui agora é um trabalho de 2003, publicado no Archives of Neurology, mostrando sobre o efeito de certos componentes da dieta, especialmente óleo de peixe e ácidos graxos poliinsaturados. E eles descobriram que havia uma redução de 60% de prevalência de doença de Alzheimer em indivíduos que faziam uso frequente de dieta de peixes, tem de ser peixes de águas frias, tipo salmão, ou que faziam uso de suplementação com ácidos graxos poliinsaturados. Próximo. E ácidos graxos poliinsaturados, eles não são fabricados pelo nosso corpo, eles são, de uma certa maneira, vitaminas. E existem suplementos alimentares que são disponíveis no mercado de
desses óleos são conhecidos como óleo de peixe, né, de uma maneira geral. Próximo. E chegou ao ponto de que no Archives of Neurology, de 2003, foi feito um editorial no qual ele pergunta o uso de peixe na dieta e doença de Alzheimer, está na hora de se fazer recomendações, né, dietéticas. Então, próximo. E, finalmente, em 2004, no ano passado, um artigo também publicado no Archives of Neurology, um grande estudo de Alzheimer, chamado o Estudo do Condado de Cache, mostrou que havia uma redução significativa da prevalência de Alzheimer em pessoas que faziam uso rotineiro de vitamina E e vitamina C em quantidades farmacológicas. Quantidades farmacológicas é mais de 400 unidades por dia de vitamina E e mais de 500 miligramas por dia de vitamina C. Parece que no caso aí a vitamina C está simplesmente agindo como um coadjuvante e que o elemento principal é a vitamina E. Próximo. A última perspectiva de prevenção e de terapia que existe em doença de Alzheimer é a vacina anti-amiloide, que certamente vai ser discutida nesse congresso, mas que os estudos iniciais foram associados com o desenvolvimento de uma encefalopatia imune, então ela, no momento, ela está de molho. Eu só queria mencioná-la rapidamente. Próximo, por favor. Existe uma outra doença genética complexa que eu acho que serve como um modelo para a doença de Alzheimer. E é uma doença chamada hemocromatose. Eu não sei quem conhece a hemocromatose. É uma doença extremamente comum. Próximo. E, próximo, por favor. É uma doença na qual existe deposição de ferro. E está aqui a piada do indivíduo carregando um ferro de passar, né? Deposição de ferro nos órgãos do corpo. Porque indivíduos com a doença, com a hemocromatose, absorvem ferro demais na dieta e vão acumulando ferro no corpo. E isso vai se depositando no fígado, causa cirrose, no pâncreas, causa diabetes, e no coração, causa uma miocardiopatia. E a hemocromatose é a doença mais fácil no mundo de ser prevenida. Se o diagnóstico for precoce, sabe qual que é o tratamento da hemocromatose? O indivíduo tem de doar meio litro de sangue por mês. Porque quando ele tira o sangue, você retira o ferro do corpo. Então ela é uma doença extremamente simples de ser prevenida. E é uma doença extremamente difícil de ser tratada. Porque depois que o ferro se deposita dentro das células, tirar aquele ferro de volta é uma coisa muito difícil. Depois que existe dano ao fígado, ao miocárdio e ao pâncreas, é muito difícil você tirar aquilo. Então, talvez na minha inocência de uma pessoa que não trabalha todo dia e o tempo todo com doença de Alzheimer, acho que a hemocromatose é um bom modelo para a doença de Alzheimer. Por quê? Porque eu acho que vai ser muito mais fácil nós prevenirmos a deposição do beta-42 em placas amiloides do que retirar as placas amiloides depois que elas estão formadas. E principalmente depois que já houve morte dos neurônios, porque aí você não vai conseguir regenerar. Os neurônios não se regeneram. Então, eu acho que existe então no momento perspectivas de prevenção da doença de Alzheimer e que me fazem reavaliar aquela ideia de que nós não devemos fazer o teste da APOE. Próximo. Então, as recomendações de 95 ainda são válidas? Eu acho que não, eu acho que já está na hora da gente mudar. Próximo. Então, nós temos medidas preventivas concretas. Próximo. Primeiro, anti-inflamatórios, no caso ibuprofeno, as estatinas. Próximo. Ácidos graxos poliinsaturados, óleo de peixe, óleo de linhaça e vitamina E e vitamina C. Todas essas medidas preventivas são relativamente seguras. O ibuprofeno
se você fizer um acompanhamento bom do paciente, não existe riscos palpáveis. Em alguns pacientes existem problemas renais, que isso pode ser acompanhado. As estatinas hoje em dia já são muito seguras e essas modificações dietéticas são muito seguras também. Então, na minha opinião, já existe uma mudança de panorama importante e eu acredito que hoje em dia vale a pena se fazer o teste da ApoE e os indivíduos que são portadores de ApoE4 em dose única ou principalmente em dose dupla poderiam, sob cuidado médico, fazer, então, tomar medidas preventivas. Quando nós estávamos no Gene desenvolvendo o teste da ApoE, eu descobri por acaso que eu era portador da ApoE4. E eu posso dizer que, em primeiro lugar, eu fiquei satisfeito de saber isso. Em segundo lugar, de que eu estou tomando ibuprofeno, que eu estou tomando estatinas e que eu estou ingerindo óleo de peixe e vitamina E e vitamina C. E eu estou achando que eu estou fazendo algo para garantir a minha saúde no futuro. E se isso eu acho que é válido para mim, eu acho que é válido também para os meus pacientes. Então, próximo. O Gene agora mudou de ideia, nós já estamos fazendo de novo o teste da ApoE com pedido médico, não diretamente para o paciente. E o médico que pedir isso, obviamente, está compromissado de fazer o segmento do paciente no qual for detectada a presença do alelo de predisposição. Muito obrigado.